Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Renato Santiago, jornalista do InfoMoney, um dos apresentadores do Stock Pickers, e hoje a gente está começando aqui o último dia da série Super Clássicos da Bolsa, da XP Investimentos. Aqui comigo está o Marcel Campos, analista de bancos da XP. Tudo bem, Marcel? Tudo jóia, Renato. Você? E também o Fernando Sampaio, da Brasil Capital. Vamos falar sobre bancos hoje. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Renato? Então, eu queria que vocês agora definissem para a gente, aí os dois, cada um dá os seus palpites aí, por que isso é um super clássico? São empresas muito parecidas e o que elas têm de diferente exatamente? Você já citou o crédito na carteira, o que mais que tem de semelhanças e diferenças entre as duas? Bom, os dois são os maiores bancos privados brasileiros, certo? Então você sempre teve essa rivalidade. Agora você tem um terceiro banco que é o Santander, que está fazendo um trabalho desde a mudança da gestão, que está crescendo para chegar perto deles, mas os grandes bancos nacionais são Bradesco e Itaú. Ambos vieram de uma sequência muito grande de aquisições, são bancos com uma história longuíssima, né? E hoje representam os principais polos aí dentro do mercado financeiro, como o próprio Marcel falou, em termos de emissão de ações, emissões de títulos de dívida, de atendimento a pessoas. Se você pegar o Banco Itaú, tem 21 milhões de correntistas, pessoas físicas. Se você pegar não correntistas, mas clientes como um todo, são 55 milhões de pessoas. Quer dizer, você tem quase que um quarto da população passando pelo Itaú de alguma maneira, seja um monoproduto, seja uma conta corrente ou tendo como full bank, né? E o Bradesco é a mesma coisa. Por isso eu acho que assim, ambos, pelo nível de tamanho que eles têm, pelo tamanho da rentabilidade que eles têm, você tem carteiras de tamanho parecido, você tem lucros de tamanho parecido, rentabilidades parecidas. Então, quando algo acontece com um dos bancos, todo mundo toma que vai acontecer no outro também. Você tem alguns descasamentos de momento de ciclo de crédito, ou de crescimento de carteira, de custo de crédito, mas os dois andam muito junto. E aí, às vezes, quando um anda melhor que o outro, você sempre tem a comparação de múltiplos entre eles, e você fica olhando, quanto está o desconto de Itaú, de Bradesco para o Itaú, ou fechou demais o desconto, então Itaú está mais barato no relativo com o Bradesco. Essa é uma comparação que todo mundo faz. Por isso eu acho que é o grande super clássico aí entre os bancos. Acho que se eu puder complementar, além de todas essas similaridades, eles competem na maioria dos negócios. Então, assim, no varejo, obviamente, todo mundo sabe que o Bradesco é um grande competidor do Itaú em pessoas físicas, em pequenas e médias empresas, mas eles também competem em vários outros segmentos que não ficam muito à vista. Por exemplo, no segmento de banco de investimentos, são sempre dois dos bancos que estão liderando os rankings, tanto de fusões e aquisições quanto o ICM, DCM. Eles também competem na adquirência. O Bradesco tem uma grande participação na Cielo, o Itaú é dono da rede. Eles competem também em seguros. Então, assim, eles têm, os dois são grandes conglomerados e esses conglomerados competem em vários diferentes business. Eu acho que se pudesse citar alguma questão de diferença, é muito questão de capilaridade. Assim, o Bradesco tem mais capilaridade, ele tem como ele tem mais agências, ele tem presente em todos os municípios do Brasil, então ele pega mais a parte baixa da pirâmide, enquanto o Itaú também pega a parte baixa da pirâmide, mas tem uma certa clientela um pouco mais elevada. Bom, agora que a gente já falou o que importa e que a gente avalia, vamos entrar no clássico mesmo, né? Perfeito. Tendo em vista tudo isso aí que vocês falaram, o que importa, o que não importa, queria que vocês avaliassem cada um dos bancos nesse momento agora. Aproveitando que os resultados acabaram de sair, começando o Marcel, Bradesco, como é que está a fotografia do Bradesco nesse momento, tendo em vista tudo isso, como é que está, qual a avaliação que você faz do papel? Perfeito. Então, assim, eu acho que primeiro descrever o Bradesco talvez seja mais adequado, porque antes de falar de como aplicar as métricas do Bradesco. Então, o Bradesco, ele tem essa capilaridade que nós falamos do varejo, ele tem a maior capilaridade do setor financeiro. Nós estamos falando de 9 mil entre agências e pontos de atendimento. Ele é o único banco presente em todos os municípios do Brasil. Ele tem mais de 30 milhões de clientes, então 70 milhões de clientes e 30 milhões de correntistas, porque não tem apenas correntistas, tem outros produtos acoplados. Isso só no banco de varejo. Então, assim, se você levar para o banco de atacado, o Bradesco está sempre entre os primeiros colocados em todos os rankings de negócios, ou seja, o Bradesco é um dos bancos que mais fazem fusões e aquisições por outras empresas como assessor, é também um dos bancos que mais emitem ações e dívidas no mercado de capitais.
nós temos a seguradora. Então, assim, outro ponto que diferencia os dois bancos, eu acho que a gente esqueceu de citar, é que o Bradesco tem a maior seguradora do Brasil, que é responsável por 1/3 do lucro do banco. Então, acho que se lembrar do ponto que o Fernando citou, que existe uma pluralidade de receitas em um banco, o Bradesco tem a característica de ter basicamente 1/3 do negócio dele crédito, que, como bem apontado pelo Fernando, no Brasil é menos expressivo do que em outros locais. 1/3 do resultado dele vem de serviços, ou seja, tanto do varejo para TEDs, DOCs, como outros serviços para varejo, como também tem banco de investimentos e outros serviços, e 1/3 vem de seguradora. Por último, acho que o Bradesco tem várias subsidiárias e outros negócios. Então, o Bradesco tem participação em alguns nomes conhecidos do mercado, Cielo, Fleury, Odontoprev, IRB, que são negócios que o Bradesco tem ou participação ou controle e que compõem o negócio. E por fim, eu acho que é importante destacar que não só o Bradesco como o Itaú e os bancos múltiplos, eles usam os diferentes negócios para fazer o que a gente chama de cross-selling ou para se ajudar, se dar suporte. Então, no caso, o Bradesco usa a captação que ele tem do varejo para alavancar o banco de investimentos dele com empréstimos. Ele usa também a seguradora tanto para vender através do varejo, quanto para pessoa física, pequenas empresas, quanto através do banco de investimentos. Ele faz contratos e vende varejos no atacado também, seguros no atacado também. Da mesma forma ele faz com a adquirência e com outros serviços. Então, esse é o quadro do Bradesco hoje, isso é como o Bradesco atua. Vocês querem partir direto para a parte de como avaliar o Bradesco? O que eu penso do Bradesco no futuro? Quer descrever o Bradesco antes? Pode ser o Bradesco no presente, tendo em vista inclusive o preço da ação, que anda meio ali andando de lado ou caindo um pouco nos últimos meses até ano, né? Como é que você vê essa situação dele? Perfeito. Assim, eu acho que a questão das ações, eu acho que não é só do Bradesco, eu acho que é do setor em si. O Fernando pontuou bem, são 3 pontos que estão criando um overhang no setor, que é competição, macroeconomia e também tem a regulação. O setor em si está sendo muito penalizado, porque a gente tem pouca visibilidade de como que o setor vai se comportar no futuro. O que eu penso para o Bradesco hoje? Então, o Bradesco, historicamente não, nos últimos anos, sofreu muito com a crise. Então, ele tem uma grande capilaridade, isso tende a ser uma vantagem hoje, mas não foi no passado. Então, a crise afetou muito o Brasil, principalmente na base da pirâmide, principalmente no interior. Então, como o Bradesco tem uma capilaridade muito grande, ele sofreu com a inadimplência, por exemplo, sofreu com a baixa no serviço, o crédito. Isso só no banco. A seguradora também. Você tem uma crise, você para de vender seguros de vida porque as pessoas são demitidas, você compra-se menos carros, então você vende menos seguros automotivos. Então, o varejo sofreu muito, a seguradora sofreu muito, e eu acho que o banco de atacado também, porque você tem menos negócios em um ambiente onde a economia não está prosperando. Eu acho que o Brasil está muito bem, só que agora a situação é outra. A gente está pensando, o nosso call é que a economia está se recuperando, tende a se recuperar, e acho que o Bradesco está muito bem posicionado para receber esse crescimento econômico. Então nós estamos falando de aumento de emprego, nós estamos falando de queda da inadimplência. O fator que o Fernando citou dos juros, ele existe, então assim, o crédito ele deve ter menos rentabilidade, mas você pode mudar o mix para compensar isso, então você pode prestar para segmentos mais rentáveis e aumentar o volume. Então qual que é o quadro do Bradesco hoje? Essa capilaridade do Bradesco faz com que ele consiga acessar justamente no varejo, banco, quem tenha melhor possibilidade de rentabilidade em crédito, ou seja, ele consegue acessar o cara que paga um juros maior. E num cenário onde a inadimplência está mais controlada, o Bradesco tende a melhorar o que a gente chama de mix e emprestar mais dinheiro. E o Bradesco tem Basileia para isso. Então nós estamos falando que é um banco que tem o que a gente chama de balanço para emprestar. Ao contrário de muitos bancos que têm uma possibilidade de aumentar pouco a carteira, o Bradesco tem uma boa possibilidade. E eu acho que, saindo um pouquinho do banco de varejo, seguradora, é outro segmento que está dentro do Bradesco e que deve se beneficiar muito da recuperada da economia. Então nós estamos falando de crescimento de empregos. Crescimento de empregos significa crescimento de health insurance, seguro-saúde, crescimento de seguro de vida, odonto. As pessoas começam a comprar mais carros, seguro alto. Então outro negócio do Bradesco deve se beneficiar muito. E por fim, eu não queria estender muito, a área de negócio do Bradesco deve também, que é no caso do banco de investimentos, se beneficiar, porque nós estamos vendo uma chuva de IPOs no mercado,
Empresas estão emitindo dívida, estão emitindo equity, elas estão fazendo muitas fusões e aquisições. Então, esse terceiro segmento do Bradesco, que é muito importante para o resultado, também deve se beneficiar. E, obviamente, a maioria das subsidiárias, nem todas, elas crescem junto com o banco nesse momento. Acho que no curto prazo o Bradesco ele tem boas possibilidades de aumentar a lucratividade, o volume dele. E no longo prazo, que eu acho que nós vamos ter que eventualmente falar, eu sou muito confiante que o Bradesco tem uma vantagem comparativa no sentido de ter uma grande seguradora. Segura um segmento que tem hoje na prática zero disrupção. Então, enquanto no crédito é o banco que tem que confiar no consumidor, o seguro é o contrário. Você não vai fazer um seguro com um local que você nunca ouviu falar. Surgiu o fintech XYZ, será que eu vou segurar meu carro lá? Então, o nome do Bradesco faz diferença na seguradora, é um segmento difícil de entrar e ele é o líder do mercado. Nós estamos falando de líder em seguro-saúde, se não me engano, segundo colocado em seguro de automotivo, líder em seguro de vida, acho que o Odonto também. E, por fim, eu acho que o Fernando conseguiu citar que o Itaú é um banco muito eficiente, e isso acontece com o Santander também. E não que o Bradesco não seja eficiente, mas o Bradesco, por ter uma amplitude tão grande, uma estrutura tão gigante para atender o Brasil inteiro como eles fazem hoje, ele tem mais local para reduzir custo também. Então, se eu estou falando que no longo prazo eu vou digitalizar os meus clientes no banco, eu estou falando que possivelmente eu vou ter uma oportunidade de deixar o Bradesco mais eficiente. E o Bradesco, na minha opinião, tem mais gordura queimada do que a maioria dos bancos. Fernando, o Fernando agora vai entrar, fala do Itaú agora, e daqui a pouco a gente vai pegar aqui as perguntas que estão chegando, muita pergunta interessante, e vamos falar do futuro também. Fernando, e o Itaú agora, como que você vê? Vamos lá, eu vejo o Itaú de uma forma um pouquinho diferente, tá? O Itaú, para a gente na Brasil Capital, é o banco de maior qualidade no mercado hoje. Pela qualidade de gestão, pela qualidade do controlador, o controlador é extremamente alinhado com a gente. Diferente do Bradesco, como o Marcel apontou, a seguradora, por exemplo, do Itaú não é uma seguradora própria, é uma plataforma aberta de seguros. Né? Então o Itaú atua diferente do Bradesco na parte seguradora, mas tem uma participação de 30% na Porto Seguro, que é a maior seguradora auto do Brasil. Né? Além disso, outra diferença que o crédito no Itaú vale mais no resultado do que o crédito no Bradesco, justamente por não ter essa seguradora. O banco, no curto prazo, está muito preocupado com eficiência. Como o próprio Marcel falou, a competição piorou muito, as receitas estão mais difíceis de ser conquistadas, então você precisa melhorar o seu índice de eficiência, você precisa cortar custo na carne. Né? Então, depois de muitos anos, esse ano é um ano que o Itaú vai cortar e vai reduzir nominalmente as despesas, né? Para ganhar realmente alavancagem e eficiência no seu resultado. Tá? Eu acho que um outro ponto que a gente vai colocar, diferente do Bradesco, o Itaú tem a parte de adquirência interna. Né? Então, ele tem mais massa de manobra para atuar no mercado de adquirência do que o próprio Bradesco. Adquirência interna quer dizer que ele é o dono da Ele é o dono da Redcar, enquanto o Bradesco é sócio da Cielo junto com o Banco do Brasil. Então, se o Itaú decidir que a estratégia não é mais ter um business rentável na rede e ter um business que me atraia clientes, aumente meu volume e que seja do ecossistema full bank, o Itaú consegue fazer isso, diferente do Cielo, ele pode vender no Bradesco. A rede e comprar uma seguradora. Ele não é nem questão de vender a rede, mas assim, ele pode usar a rede de uma forma diferente do que o Bradesco e o Banco do Brasil na Cielo. Tá? Acho que essas são as principais diferenças em termos de resultado. A dinâmica de curto prazo para 2020 no Itaú é um pouco pior em termos de crescimento. Pensando para 2021, pelo menos nos meus números, eu vejo um crescimento mais acelerado do Itaú em 2021 do que do Bradesco e dos outros bancos. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.